Você já viveu aquele momento em que seu filho diz algo tão inapropriado em público que seu corpo congela? Agora imagine isso acontecendo durante um casamento elegante, no momento mais solene da cerimônia. E o pior, em vez de sentir apenas vergonha, você se pega lutando para não cair na gargalhada. Por quê? Porque seu pequeno de 5 anos acabou de dizer exatamente o que todos naquele salão estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de expressar. Meu nome é Carolina, 35 anos, divorciada há 3 anos e mãe de Pedro, um furacão de 5 anos com olhos azuis penetrantes e uma sinceridade desconcertante. Desde que começou a falar, Pedro tem essa habilidade de observar as pessoas e fazer comentários simultaneamente precisos e mortificantes. Após meu divórcio, ele desenvolveu um senso de proteção quase feroz em relação a mim. Tentei explicar inúmeras vezes que não podemos simplesmente dizer tudo o que pensamos, mas como argumentar contra a lógica cristalina de uma criança que responde: "Por que não, mamãe? Mentir não é errado?" O convite chegou em um envelope, marfim elegante. Ricardo, meu primo querido com quem cresci, iria se casar com Vanessa. Enquanto Ricardo sempre foi gentil e carinhoso, Vanessa era o oposto, deslumbrante por fora, mas fria por dentro. Conheci Vanessa em um jantar familiar há 1 ano, quando Ricardo a apresentou. Durante aquele jantar, enquanto sorria docemente para os outros, ela conseguiu menosprezar minha carreira acadêmica, criticar minha roupa e questionar minhas habilidades como mãe solteira. Pedro, que desenhava silenciosamente no canto da sala, observou Vanessa com uma intensidade que me fez engolir em seco. Ele não disse nada, mas vi algo em seu olhar que reconheci. Meu filho estava fazendo um julgamento e Vanessa não havia passado no teste. O casamento seria o evento social do ano em nossa pequena cidade. Vanessa, filha de um empresário local, havia contratado a wedding planner mais exclusiva do estado, escolhendo um castelo histórico como local. Comprei um vestido novo, óbvio que não poderia usar algo que já tivesse, e para Pedro, seu primeiro terno. "Mamãe, eu pareço o homem do banco", ele disse, franzindo o nariz enquanto se olhava no espelho. Na noite anterior, enquanto o colocava para dormir, ele me perguntou com inocência desconcertante: "Por que o primo Ricardo vai se casar com alguém que não é legal com você?" Escolhi minhas palavras cuidadosamente. Às vezes, Pedro, as pessoas mostram lados diferentes de si mesmas para pessoas diferentes. "Como uma bruxa que finge ser princesa?", ele perguntou. "Não devemos chamar as pessoas de bruxa", respondi, mas algo em seus olhos me deixou inquieta pelo resto da noite. O castelo estava deslumbrante, decorado com flores brancas e douradas. Encontramos nossos lugares e Pedro começou a folhear o programa da cerimônia. "Olha, mamãe, tem uma foto da bruxa aqui!" "Pedro!", sibilei, olhando nervosamente ao redor. "O que eu disse sobre chamar pessoas de bruxa?" "Desculpa, tem uma foto da princesa Vanessa aqui." Enquanto observava os convidados chegando, notei a mãe de Vanessa circulando como uma rainha inspecionando seus súditos. Quando seus olhos se fixaram em mim, senti um arrepio desagradável. "Carolina, não é? A prima professora." Ela disse "professora", como se fosse um diagnóstico lamentável. Após um breve cumprimento, ela olhou para Pedro com desdém.
comportamentos questionáveis de Vanessa ao longo dos anos. Era como se a exclamação de Pedro tivesse quebrado um feitiço que mantinha todos admirando a princesa sem questionar seu comportamento. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu dentro de mim. Uma bolha de riso começou a crescer. Tentei suprimi-la. Mordi o interior da minha bochecha. Pressionei os lábios com força. Mas quando vi a expressão de Vanessa, a mesma, mulher que havia me menosprezado tantas vezes, transformar-se em fúria por causa das palavras de uma criança, a bolha explodiu. O primeiro sinal foi um pequeno tremor nos meus ombros, que tentei disfarçar como choro. Mas então, escapou um som entre um fungado e uma risada abafada. "Mamãe, você está rindo ou chorando?", perguntou Pedro. O que foi a gota d'água. O riso irrompeu, impossível de conter. Tentei cobrir o rosto, mas era tarde demais. As lágrimas começaram a escorrer enquanto eu lutava para me controlar. "Me desculpem", consegui dizer entre arquejos. "Eu não consigo." O horror no rosto da senhora Monteiro contrastava com o brilho de cumplicidade nos olhos de alguns convidados. Uma senhora idosa mordia o lábio para não sorrir. Um dos padrinhos disfarçava uma risada como tosse. E então, como uma onda, outra pessoa riu, e depois outra, e mais outra. O salão estava dividido, os que riam, os horrorizados e os que não sabiam como reagir. Vanessa parecia à beira de um colapso. "Isso é um pesadelo!", ela gritou. "Faça alguma coisa!" Ricardo estava visivelmente dividido, mas então, quase imperceptivelmente, seus lábios tremeram. "Vanessa", ele disse, "é só um mal-entendido. Pedro é uma criança." "Mal-entendido?", ela interrompeu. "Aquele pestinha me chamou de bruxa, e sua prima está rindo. E olhe ao redor. Metade dos convidados também está." O pai de Vanessa finalmente interveio. "Vanessa, controle-se. Você está dando um espetáculo." Foi então que Ricardo fez algo surpreendente. Ele respirou fundo e disse: "Na verdade, acho que acabamos de ganhar uma história que contaremos por anos." Para o choque de todos, especialmente Vanessa, ele caminhou até nossa fileira, ajoelhou-se diante de Pedro e disse: "Ei, amigão, você realmente sabe como animar uma festa, não é?" A cerimônia prosseguiu, embora com um clima alterado. Os votos foram trocados, as alianças colocadas e o casal foi declarado oficialmente casado. O beijo foi breve e claramente tenso. Na recepção, fui abordada por diversos convidados. Alguns preocupados, outros deliciando-se com o drama e alguns que pareciam querer me agradecer discretamente. "Sempre soube que tinha algo errado com aquela garota", confidenciou uma tia idosa de Ricardo. Seu menino apenas disse o que muitos pensavam. Outros foram menos compreensivos. A madrinha de Vanessa comentou alto: "Algumas pessoas realmente não sabem controlar seus filhos." Decidimos não ficar para o jantar. Após cumprimentar brevemente os noivos, Ricardo me abraçou forte e sussurrou. Conversamos depois. Vanessa limitou-se a um aceno rígido. Partimos. No carro, finalmente a sós, iniciamos uma conversa necessária. "Pedro", comecei, "precisamos conversar sobre o que aconteceu no casamento." "Eu fiz algo errado? Lembra quando conversamos sobre não chamar as pessoas de bruxa, mesmo se pensarmos isso?" Ele assentiu. "Então por que você gritou aquilo para a Vanessa?" Depois de pensar um pouco, ele respondeu: "Porque ela olhou para você como a bruxa má olha para a Branca de Neve antes de dar a maçã envenenada." Meu coração apertou. Meu filho havia percebido a hostilidade velada de Vanessa e reagiu, protegendo sua mãe. "E por que você achou que ela era pobre?", perguntei curiosa. "Tio João disse que pessoas ricas de verdade não precisam mostrar que são ricas", ele explicou. "Ele disse que quem fica se exibindo é porque no fundo é pobre, de espírito." Não consegui conter o riso novamente, e Pedro logo se juntou a mim. "Mamãe, você está brava comigo?", balancei a cabeça. "Não estou brava, Pedro, mas precisamos conversar sobre momentos apropriados para dizer o que pensamos. Nem sempre podemos gritar o que sentimos, mesmo quando é verdade. Mesmo quando alguém está sendo uma bruxa com você, especialmente nesses momentos", respondi. Às vezes, a melhor resposta para alguém que não é legal é simplesmente ser educado e seguir em frente. "É difícil ser adulto", ele concluiu. "Você não faz ideia", murmurei. Uma semana depois, recebi uma mensagem inesperada de Ricardo. "Obrigado pelo presente de casamento inesperado. Vanessa está furiosa, mas acho que precisávamos disso. Pela primeira vez, tivemos uma conversa honesta sobre como ela trata as pessoas. Te ligo quando voltarmos."
PS, diga ao Pedro que ele tem o timing de um comediante profissional. 3 meses depois, Ricardo e Vanessa nos convidaram para jantar. Um gesto surpreendente que aceitei com apreensão. Para minha surpresa, Vanessa parecia diferente. Ela até se ajoelhou para cumprimentar Pedro. Você é um garoto muito corajoso, ela disse. Não muitas pessoas teriam coragem de me dizer o que você disse. Você ainda é uma princesa? Perguntou Pedro. Vanessa riu, uma risada genuína. Estou tentando ser menos princesa e mais pessoa. É mais difícil do que parece. Naquela noite, observando o casal interagindo de forma mais autêntica, pensei que talvez o grito de Pedro não tivesse arruinado um casamento, mas salvado um. E quanto ao meu riso naquele momento de tensão? Às vezes, a única resposta para o absurdo da vida é simplesmente rir dela, especialmente quando a verdade vem da boca de uma criança de 5 anos que ainda não aprendeu que algumas bruxas preferem ser chamadas de princesas.